Só uma informação, deve fazer, Dani. por favor. Só porque o Flamengo acabou de confirmar também. Maurício, né? Sociais, Maurício Souza comanda o time até o final do Brasileiro. Imagino também ganha um tempo aí que não pode ser tão longo para começar essa busca aí pelo novo treinador. Não acho que sai queimado não, Dani. Respondendo a sua pergunta, querendo ou não, é preciso respeitar uma história que se tem. Claro. Claro que ele sai, talvez, menor, mais questionado. Não é um Renato solução que se badalou por muita gente. Sombra para o Tite, ele hoje não é sombra para o Tite e ele hoje não é sombra para os treinadores dos grandes clubes brasileiros. Mas é um Renato que está na praça, está no mercado. Temporada acabando, todo mundo começando a repensar, redesenhar seu planejamento para 2022, o Renato está na praça. Ele vai ter o seu lugar no mercado. Qual o tamanho desse lugar? Se ele não é sombra para nenhum clube menor. grande brasileiro, ele diminuiu de tamanho. Sim, mas é o que eu falo. Acho que ele sai um pouco, entre aspas, menor do que aquele 11 de julho quando chega no Flamengo. Diga, Facinca. Acabou a graça do personagem. As pessoas vão parar de rir do personagem falastrão, do legalzão, do cara da praia. Que não vai pro curso para ir pra praia, que aí, curso nas férias não existe. Acabou a graça. Né? Perdeu o encanto, perdeu o timing e vai passar a voltar, ou quem sabe, espero eu, Renato Portaluppi. Renato Gaúcho, que foi essa marca e que foi um grandíssimo jogador de futebol, um dos caras que eu mais gostei de ver na minha infância, um cara que eu adorava e pela irreverência, mas pelo talento, que não é só irreverência, né, Zé? Ele jogava muito. Renato era um extra-série. Jogava demais. Jogadoraço de bola. Mas levar só essa irreverência para o banco de reservas, a graça acaba em algum momento, né? E ela acaba quando você é colocado à prova no momento que, assim, poxa, eu preciso deixar só um pouco de lado a comédia e passar a também ser um cara mais prático, né? Como ele até foi em 2016, 2017 no Grêmio, tá? Diga-se de passagem, não vou ser injusto com ele, porque 2016 e 2017 ele reconstrói um Grêmio que foi encaminhado pelo Roger, tá? Mas ele mudou, ele deu uma outra cara, uma outra visão a esse Grêmio. Eu lembro de uma das características que o time tomava muitos gols de bola parada. Ele chegou e acertou. Sim, e acertou, tá? Ele melhorou individualmente atletas como o senhor Luan, por exemplo, que hoje está aí, né, escanteado no Corinthians, mas que foi o melhor da América com ele, um protagonista de um título. Porém, o Sormani uma vez coloca, e muito bem, que esse Grêmio, ele simplesmente evapora quando ele vai jogar contra o Real Madrid no Mundial de Clubes. Ele deixou de ser o Grêmio, ele deixou de ser o time que até muita gente esperava que pudesse ganhar do Real Madrid. O Real Madrid vinha em baixa no momento e tal, mas beleza. Eu acho que tem todo o direito de alguém achar que pudesse dar jogo naquele dia e é normal. Também não é só, os caras vão entrar em campo, acabou, perdeu. Não, você tem lá a sua dignidade para jogar e daria para o Grêmio ter feito um jogo um pouco melhor, mas ele não jogou, ele sumiu. E dali para frente não foi uma coincidência. Esse Grêmio do Renato Gaúcho desapareceu. E aí foi quando, naquele dia, ele precisava ser um técnico de futebol e entender o tamanho do jogo que ele encontrar, deixar de ser só o ídolo Renato no banco de reservas, e as coisas não caminharam mais. Quando eu comecei a ler essa mensagem falando da Libertadores, eu achei que o Rick se referia a essa Libertadores. E aí eu fico pensando assim, o caminho do Flamengo era muito mais fácil, a chave do Flamengo era muito mais fácil do que do outro lado. Acho que todo mundo concorda que o caminho do Palmeiras, o caminho do Atlético, eram caminhos mais difíceis, né? Talvez esse caminho e o fato dele ter o individual, que a gente bate tanto aqui, de jogadores bons, de jogadores que tinham memória tática, isso pode ter mascarado o que ele tem de deficiência como treinador na chegada dele no Flamengo? Eu acho que ele se apoiou, Dani, na capacidade desses jogadores. Né? São jogadores, são pessoas do bem, são jogadores do bem. Eu conheço, eu tenho amigos em comum, por exemplo, Felipe Luiz, o próprio Diego. Eu não conheço o Diego Alves, então não posso falar do Diego Alves, seria leviano da minha parte. E esses caras são caras do bem. E mostraram isso. Por exemplo, o próprio Diego Ribas, quando ficou no banco, se colocou à disposição, ajudou, se comprometeu. O ano retrasado, quando ele entrou na final da Libertadores contra o River, ele mudou o jogo e tal. E é natural, quando um treinador que tem essas dificuldades nas questões táticas, porque é o que nós vimos, pelo menos recentemente, com o Renato no Flamengo, se apoiar nessas lideranças. Por quê? Porque são esses caras que vão poder solucionar para você os problemas que você não está conseguindo solucionar até fora. Interno, né, Zé? Entendeu? Então os caras no campo, eles vão tomar as decisões, eles vão se posicionar, eles vão se reunir, eles vão chegar e falar assim, peraí, vamos acertar aqui. Que é aquela famosa, são as referências dentro de campo nos momentos difíceis. É natural isso. E aí faltou, no momento de algumas exigências para o Renato, essa questão da evolução.
nós falamos sempre sobre as evoluções, né? Evolução na carreira, evolução do jogador, evolução do ser humano, né? Um jogador que se destaca no ano, por exemplo, o Luan foi rei da América. No ano seguinte, ele teria que jogar mais. Ele tinha que entender o seguinte: eu vou ser marcado, a posição onde eu jogo vai ser mapeada, eu não vou conseguir recuperar. O que eu tenho que fazer? A pessoa inteligente, o jogador inteligente faz isso. E chega um determinado momento que o Renato, nesse aspecto, ele teria que criar ou ter essa evolução, para justamente nesses momentos de prova não ficar dependendo tanto dos jogadores em campo. Porque são jogadores que são passíveis de erros e são jogadores que têm uma determinada limitação por conta da questão da idade, questão do conhecimento do adversário, da preparação do adversário e para colocá-los em dificuldade. Então, e aí entra a questão da evolução do Renato para solucionar esses problemas que não teve. Então, o que eu faço? Eu vou me apoiar nos caras, porque os caras vão resolver isso daí. E não resolve.